Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é o espaço exato onde tudo começa a fazer sentido. A vida tem o hábito de se manifestar nos intervalos, não no barulho. Mas quase ninguém percebe isso, porque todos estão ocupados demais tentando se provar, tentando ser ouvidos, tentando parecer fortes o tempo todo. Talvez você esteja passando por um momento assim agora, em que parece que tudo parou, que nada acontece, que o silêncio é insuportável. Mas talvez esse seja o maior presente da vida disfarçado de vazio. Porque é nesse intervalo que você cresce. E no meio de tanta pressa, de tanta correria, de tanto ruído, o essencial se perde. Você se perde. É por isso que o silêncio assusta. Ele parece vazio porque você não está acostumado a se escutar. Parece desconfortável porque revela o que o barulho sempre escondeu, o que você sente, o que você teme, o que você realmente quer. É quando o barulho some que o coração se reorganiza. É quando a pressa para que as coisas aconteçam dá lugar à aceitação de que tudo tem o seu tempo. E o seu tempo vai chegar. Mas ele só chega quando você aprende a esperar em paz. Mas o silêncio não é o inimigo. Ele é o portal. É o ponto onde a confusão começa a se desfazer. É onde as respostas aparecem, não porque alguém te disse, mas porque você finalmente consegue ouvi-las. A sabedoria da vida não grita. Ela sussurra. E se você não aprender a silenciar o ruído ao redor, então, hoje, permita-se o silêncio. Desligue o que te distrai. Fique consigo mesmo, sem medo do que vai encontrar. O silêncio pode parecer assustador no começo, mas é nele que você volta para casa. É nele que você lembra quem é. Que recupera o poder de ouvir a própria intuição. Que entende o que precisa ir e o que precisa ficar. O silêncio é o começo de toda cura, de toda clareza e de toda transformação real. Nunca vai entender o que ela está tentando te mostrar. Às vezes, o maior progresso acontece quando nada parece estar acontecendo. Porque o silêncio não é pausa, é preparação. É o momento em que o universo reorganiza as peças, enquanto você aprende a parar de forçar o jogo. A entender que paz não é ausência de problemas, é presença de equilíbrio. Que felicidade não é euforia, é tranquilidade. E que força não é gritar, é permanecer em silêncio quando o barulho não faz sentido. Você já percebeu como o barulho externo alimenta o barulho interno? As notificações, as vozes, os julgamentos, as comparações. Cada uma delas rouba um pouco da sua atenção, um pouco da sua energia, até que você não consegue mais ouvir a própria mente. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é a pausa que a vida usa para te reconstruir. É o espaço entre o fim e o recomeço. E se você tiver coragem de permanecer ali, vai descobrir que o que parecia vazio era, na verdade, o lugar onde o novo estava sendo criado. Você acorda cansado, corre o dia inteiro e vai dormir com a sensação de que faltou algo. E faltou mesmo. Faltou presença. Faltou espaço. Faltou silêncio. Porque é no silêncio que o sentido retorna. É nele que você deixa de reagir e começa a compreender. Deixa de buscar aprovação e começa a se aceitar. Deixa de correr atrás do tempo e começa a caminhar com ele. Há um poder imenso em simplesmente não responder, em não reagir ao que não merece sua energia, em deixar que o mundo fale, enquanto você observa. O silêncio é uma forma de força que poucos dominam, mas todos sentem quando estão diante dela. Quem sabe se calar diante do caos não é fraco, é sábio, porque entende que nem toda batalha precisa ser lutada, nem toda opinião precisa ser rebatida, nem todo ataque merece resposta. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ele mostra que você está em paz consigo mesmo, e essa é uma linguagem que o mundo inteiro entende, mesmo quando ninguém a traduz. O silêncio é desconfortável no início porque ele exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: honestidade. Quando tudo fica quieto, não há para onde fugir. Você precisa encarar o que tem dentro, as frustrações, os medos, as inseguranças. E é nesse confronto interno que a transformação acontece. O silêncio é o espelho da alma. Ele reflete o que você carrega, e por isso ele cura. Não de uma forma mágica ou instantânea, mas lentamente, na medida em que você aprende a observar sem se julgar. Porque o silêncio não quer que você se culpe. Ele quer que você desperte.
Que você perceba que existe uma vida muito maior esperando por você do lado de fora do ruído. Pense em todas as vezes em que você se perdeu tentando agradar, tentando provar, tentando ser o que os outros esperavam. Agora imagine como seria se, por um instante, você apenas parasse. Nenhum som, nenhuma comparação, nenhuma pressão. Apenas você e o momento presente. É nesse espaço que o verdadeiro eu aparece. Não o personagem que o mundo aplaude, mas a essência que o silêncio revela. E quando você volta a se conectar com essa essência, tudo muda. Suas decisões ficam mais leves. Suas emoções se tornam mais claras. O caos externo perde a força porque o seu centro interno volta a se firmar. Há uma frase que diz: o silêncio responde até o que as palavras não conseguem explicar. E é verdade. Quando você aprende a escutar o silêncio, começa a perceber que a vida está sempre te ensinando. Só que o aprendizado não vem nos gritos, vem nas pausas. Vem nos momentos em que nada parece acontecer, mas por dentro, tudo está se reorganizando. É por isso que o silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde o novo nasce, onde você se refaz, se alinha, se prepara. Quando você entende isso, começa a respeitar o tempo das coisas. Aprende que a pressa é inimiga da sabedoria e que o silêncio é o terreno onde o propósito floresce. Nem sempre o silêncio será confortável, mas ele sempre será necessário, porque ele te devolve para o presente. Te faz perceber o quanto você estava vivendo no automático. Quantas vezes você reagiu por impulso, falou sem pensar, desistiu cedo demais. O silêncio cria o espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade. A liberdade de escolher com consciência, e não pelo reflexo da dor. A liberdade de agir por clareza e não por medo. Essa é a diferença entre viver reagindo ao mundo e viver em sintonia com ele. O silêncio te dá de volta o controle, não sobre o que acontece, mas sobre como você responde. Você já reparou que os momentos mais transformadores da vida raramente vêm acompanhados de aplausos? Quase sempre eles acontecem em silêncio. Quando você decide deixar algo que te fazia mal. Quando escolhe seguir em frente mesmo sem saber o que vem depois. Quando finalmente aceita que precisa mudar. Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém entende, mas dentro de você, algo se realinha. Esse é o poder do silêncio. Ele trabalha no invisível, mas os resultados aparecem no visível. E quem observa de fora pode até pensar que nada mudou, mas você sabe que tudo está diferente. Aprender a ficar em silêncio é aprender a confiar. Confiar que as respostas vão chegar, que o tempo vai mostrar, que a vida sabe o que faz. E confiança não se constrói com controle, se constrói com entrega. O silêncio é o treino da entrega. É quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. Não é desistir, é confiar. Confiar que mesmo quando tudo parece parado, algo dentro de você está crescendo. Porque o silêncio é fértil. Ele germina ideias, cura feridas, amadurece decisões. Ele te prepara, mesmo que você não perceba. E quando você volta do silêncio, você volta diferente. Mais leve, mais claro, mais inteiro. O que antes te irritava não te atinge mais. O que antes te confundia agora parece simples. O que antes te tirava do eixo, agora não te move. Porque o silêncio te ensinou a ser estável. Se essa mensagem te tocou, respire fundo e deixe um comentário contando o que o silêncio te ensinou. Isso pode ajudar alguém que ainda tem medo de se escutar. Deixe o seu like se esse vídeo te trouxe paz e compartilhe com quem precisa de um minuto de calma. E se você quiser continuar aprendendo a ouvir o que a vida tenta te dizer nas pausas, se inscreva no canal. Às vezes, tudo o que precisamos para mudar a nossa história é um pouco menos de barulho e um pouco mais de silêncio.